A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Nós temos conversado já há 2 dias, a maioria de vocês estavam aqui, alguns talvez visitando aqui pela primeira vez essa noite, então vou me reapresentar. Meu nome é Creuze, minha esposa se chama Arite, aquela senhora linda que está ali. Nós temos 2 filhos e eu sou pastor há 10 anos na primeira igreja batista em Barueri, na cidade de Barueri, na grande São Paulo. Para mim é uma alegria grande estar aqui, poder compartilhar esses 2 dias a palavra de Deus e poder dividir com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado conosco, com a nossa igreja e nos usado ali para levar a mensagem do Evangelho. Se você não veio nos primeiros 2 dias, nós conversamos no sábado de noite sobre aquilo que é o grande empecilho ou aquilo que gerou a necessidade de ter uma missão, a causa da missão, o motivo da missão. E o motivo da missão foi o homem ter abandonado Deus e o homem ter saído de todos os princípios que Deus estabeleceu para ele. Hoje de manhã nós falamos sobre o meio da missão, sobre a forma como Deus usa ou como Deus planejava que ele fosse anunciado na terra, e nós lidamos um pouco sobre isso e falamos bastante sobre o foco de que a missão começa na família. A missão tem uma ênfase a partir de uma família e a missão começa dentro de casa, entre homem e mulher, pais e filhos. Uma das estatísticas que tem mais me preocupado, eu tenho um pastor, um grande amigo, professor meu do mestrado, pastor Jang Ho Kim. Ele é professor lá na Palavra da Vida, um coreano, sul-coreano. E o pastor Jang, ele tem um ministério maravilhoso com universitários aqui no Brasil. E Deus tem despertado ele para pregar o Evangelho para os universitários, porque recentemente ele leu uma estatística dizendo que 70% dos jovens evangélicos, na verdade, um pouco mais de 70% dos jovens evangélicos, saem da igreja na universidade. Eles abandonam a fé, abandonam o cristianismo quando eles chegam na universidade. E um dia desses, num desses congressos teológicos, perguntaram para um desses pastores importantes, uma mãe perguntou para um desses pastores: "Pastor, o que aconteceu na faculdade para o meu filho abandonar a fé?" E aí o pastor respondeu assim: "Mãe, desculpa se eu estou sendo duro demais com a senhora, mas se o seu filho abandonou a fé na faculdade, ele já tinha abandonado a fé faz muito tempo. A faculdade foi só o final da história." E é por isso que eu decidi, enquanto nós compartilhávamos aqui esses dias, enfocar a missão na família. Porque é na família, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo missão no mundo, Satanás está fazendo demoniomissão na igreja, né? E ele está querendo destruir pessoas e vidas. E os centros universitários estão sendo praticamente as universidades, os lugares onde ele tem mais feito vítimas. Mas eu não acho que a universidade, de fato, é o grande vilão da história. Eu acho que são jovens e adolescentes que têm famílias fracas, pais fracos na fé, relacionamentos fracos com Deus, que simplesmente culminam numa apostasia que já veio sendo construída há anos. E por isso a minha ênfase é: se nós queremos ganhar o mundo, nós precisamos primeiro ganhar a nossa casa. Aliás, esse é um dos conselhos que Paulo dá para os presbíteros.
como é que você pode pastorear a igreja de Deus se você não pastoreia a sua própria família? E o grande problema que eu tenho visto dentro dessa perspectiva é justamente a crise de relacionamentos familiares dos nossos dias. Então eu quero encerrar nessa noite falando sobre relacionamentos missionais, relacionamentos que transmitem Cristo, relacionamentos que fazem missão. Já foi o tempo, existe um pesquisador chamado George Barna, e o George Barna tem levantado estatísticas e ele já tem nos mostrado que já foi o tempo em que as pessoas eram evangelizadas por campanhas evangelísticas. Já passou esse tempo. Nós não temos mais Billy Grahams, nem estádios lotados. E já temos percebido há algum tempo como igreja que temos tido pouco resultado no evangelismo de folheto e no evangelismo de porta em porta. Não é que nós não podemos fazer isso e não devamos continuar fazendo isso. A questão é que não temos visto tanto resultado nesse tipo de evangelismo quanto no evangelismo por meio de relacionamentos. A maioria das pessoas, elas vêm na igreja não porque receberam um cartãozinho da igreja, mas porque elas conhecem algum parente, algum amigo, algum familiar, algum vizinho que é da igreja e que por meio de um relacionamento de amizade, de intimidade, de compromisso, acaba cativando aquela pessoa e ela decide então vir à igreja. E nós temos percebido que o grande foco do evangelismo nos nossos dias, o grande foco da missão nos nossos dias, tem que ser em relacionamentos missionais. Tem que ser em relacionamentos intencionais. Tem que ser em relacionamentos em que eu me envolvo com pessoas não crentes, faço amizades com pessoas não crentes, para que por meio desse relacionamento eu convide a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. As pessoas, elas são muito reativas ao Evangelho. Quando as pessoas recebiam o Evangelho há 20, 30, 40, 50 anos atrás, não havia evangélicos no Brasil. Então havia uma certa curiosidade, o que é esse negócio de evangelho? E as pessoas tinham essa curiosidade de ir na igreja evangélica, de ouvir uma mensagem de um pastor evangélico que era diferente da do padre, e de saber o que é esse evangélico. Agora, os evangélicos tomaram o Brasil. Eles estão considerados hoje, eu sei que é muito menos do que isso, mas são considerados 20% da população brasileira, os nominalmente evangélicos. E nós estamos no rádio, nós estamos na televisão, nós estamos na internet, e é difícil você conhecer uma pessoa que nunca ouviu uma pregação, que nunca foi numa igreja evangélica, ou que nunca ouviu nada acerca do que é ser evangélico, ou que não convive dentro do trabalho ou na família com algum evangélico. Então acabou essa curiosidade sobre, deixa eu ir lá na igreja ver o que é isso. Deixa eu ir lá e conhecer esse pessoal. Isso acabou. E na verdade acabou de uma maneira tão negativa que os evangélicos no Brasil hoje se tornaram odiados. E seria bom se fôssemos odiados pelo bom testemunho que damos. Mas nós somos odiados pelo mau testemunho que damos. E esses dias, por exemplo, um amigo meu, pastor, foi comprar numa loja no interior de São Paulo, e ele precisava fazer uma compra a crédito, e ele e a esposa decidiram fazer uma opção de não usar cartão para controlar melhor os gastos, e eles usavam cheque. E eles chegaram lá na loja para fazer uma compra e eles queriam fazer essa compra parcelada em algumas vezes com cheque. E ele falou assim, na hora do pagamento, o vendedor estava finalizando a compra na frente do computador, forma de pagamento. E ele disse, cheque. Quando ele falou cheque, o vendedor levantou, saiu da mesa, não falou nada para ele, saiu da mesa, entrou lá na salinha, voltou com um cartão assim, ó,
desse tamanho, e falou assim: isso aqui é só de pastor e igreja que está me devendo. Você acha que eu vou vender para alguém com cheque? É assim que nós somos conhecidos. Eu chego nos lugares, você fala, eu sou pastor. A primeira reação que as pessoas têm é negativa, é ladrão, está roubando, engana as pessoas, é mentiroso, só está pensando em dinheiro, quer ficar rico e assim por diante. Então nós perdemos o privilégio, infelizmente, de termos um bom testemunho do Evangelho. E além de hoje as pessoas não terem mais a curiosidade que havia 50 anos atrás acerca do Evangelho, agora elas têm o mau testemunho. Então todas as vezes que você se apresenta como evangélico, já sobe na sua frente um muro, uma barreira gigantesca. E você vira alguém malquisto, mal visto inicialmente. E como é que nós vamos transformar isso? Nós vamos transformar isso por meio de relacionamentos. Nos envolvendo com as pessoas, sendo íntimo das pessoas, trazendo as pessoas para a nossa casa, comendo junto, convivendo com essas pessoas a partir de um relacionamento. E a partir do momento em que esse relacionamento tiver intimidade, a partir do momento que esse relacionamento tiver comunhão, a partir desse relacionamento essa pessoa vir a nossa... como eu trato a minha esposa, como minha esposa me trata, como a gente cria os nossos filhos, como é a organização da nossa casa, quais são as nossas despesas, quais são as nossas prioridades financeiras, quais são o nosso estilo de vida, e as pessoas vão falar assim, nossa, é bem diferente. Eu quero conhecer um pouco mais. E o que eu tenho percebido, além desse grupo de não crentes, nós temos esse grupo enorme que está cada vez maior dos desigrejados. Daqueles que um dia já frequentaram a igreja, mas por algum motivo foram machucados dentro da igreja, foram roubados dentro da igreja, foram enganados dentro da igreja por falsos profetas. E essas pessoas não querem mais saber de igreja. E esse é um outro grupo que nós também temos que alcançar. E nós também só vamos alcançá-los por meio de relacionamentos. Porque esse grupo é pior ainda, eles já foram machucados pelos evangélicos. Eles já foram feridos, traídos, enganados, roubados. E aí, para conquistar a confiança deles, dizendo-se evangélico, é algo muito maior. Então, quando nós estamos falando de fazer missão hoje em dia, obrigatoriamente nós estamos falando de nos envolvermos em relacionamentos missionais. Agora, o que isso quer dizer? A gente precisa, antes de abrir o texto, se você quiser já abrir para adiantar um pouco, Colossenses capítulo 3 é o texto que nós vamos ler. Mas, antes de olharmos para esse texto, nós temos que entender como são os relacionamentos no mundo nos dias de hoje. Como é que as pessoas se relacionam? Como é que funciona essa questão de relacionamentos no mundo de hoje? Primeiro, é importante relatar e descrever que os relacionamentos no mundo de hoje são relacionamentos completamente instáveis. Quais são as instabilidades que afetam os relacionamentos no mundo de hoje? Primeiro, a impulsividade e a paixão. Antigamente, os relacionamentos eram construídos com bases muito sólidas, com base de confiança. Eu morei no interior de São Paulo e quando eu cheguei lá, eu vi um condomínio, eu queria comprar um terreno dentro do condomínio. E aí eu fui procurar na portaria do condomínio, falei com o porteiro do condomínio, olha, eu queria comprar um terreno e tal. Aí o rapaz já me disse assim, aqui nesse condomínio ninguém vende terreno para desconhecido. Ué, tenho dinheiro, quero comprar, não vende. Ok. Aí eu fui procurar um irmão da minha igreja que morava nesse condomínio e falei para ele, olha, eu estou interessado em comprar um terreno nesse condomínio. E aí ele foi, me apresentou um senhor e falou, esse senhor aqui está vendendo o terreno, esse senhor aqui é o meu amigo, pastor da minha igreja, estou apresentando uma pessoa de confiança, de bem, bem casado, um homem de Deus e assim por diante, ele quer comprar o seu terreno. Se você está me dizendo que ele é seu amigo e que ele é assim, eu vendo para ele.
Aí beleza, começamos a negociação do terreno, vai dinheiro daqui, dinheiro dali, tal, chegamos num valor. Aí eu falei para o senhor de idade já, e eu disse para ele assim, olha, vamos procurar uma imobiliária para fazer um contrato. Ele olhou para mim, voltou para o povo pés para trás e falou assim, contrato para quê? Você não é honesto? Aí eu falei assim, como assim, senhor? Eu vim de São Paulo, lá em São Paulo a gente não confia nem na própria sombra. Aí ele falou assim, aqui, homem que homem é no fio do bigode. Aí eu falei assim, mas como é que é esse negócio do fio do bigode? Ele falou, você não é homem? Eu falei, sou. Ele falou, então dá a mão aqui, dê a mão. Ele falou, você é homem? Sou. Então tá feito o acordo. Você vai pagar? Eu vou. Então tá vendido, o terreno é seu. Depois foi só passar a escritura, não teve contrato, não teve nada. Ainda paguei o terreno em 6 parcelas. Não é? No fio do bigode. Então os relacionamentos eram construídos com base de solidez. Os relacionamentos eram construídos com base em coisas muito sólidas, coisas muito firmes, caráter, hombridade. Mas hoje os relacionamentos não são assim. Os relacionamentos são paixões, são simplesmente eu gostei de você, eu te amo e você é a maior pessoa do mundo em segundos. As pessoas viram amigas num clique de internet. Eu não conheço, eu não sei quem é, mas é meu amigo, plum. Adicionei. Está na minha friend. Está lá na minha lista. Pus no meu Instagram. Estou te seguindo. Curti você. Os relacionamentos são impulsivos. Os relacionamentos dos nossos dias são impacientes. As pessoas, da mesma forma que adicionam relacionamentos rápido, elas também se entediam rápido com as outras pessoas. Rapidamente vem o tédio, rapidamente vem eu não gosto mais de você, eu cansei de você, preciso de agora um outro amigo. Nós vivemos num mundo em que tudo é novo. Esses dias eu ouvi uma história de que um senhor e uma senhora com 60 anos de casado estavam sentados num banco e um jovem chegou para conversar com eles e falou, olha, eu acho tão lindo, vocês tão idosos e juntinhos aí. Como que vocês conseguem ficar juntos depois de 60 anos de casado? Aí o senhor virou para esse jovem e disse assim, na minha época, nós consertávamos as coisas. Na épocas antigas, se o seu sapato furava, você levava no sapateiro. Se a tua televisão quebrava, você levava para consertar. Se o seu liquidificador queimava, você levava para o cara enrolar o fio de novo. Tudo era consertado. Hoje em dia não é assim. Não vale mais a pena consertar. O sapateiro custa mais caro que o sapato novo. O conserto da televisão custa mais caro do que a televisão nova. E nós jogamos tudo fora. Nós não guardamos nada, nós simplesmente descartamos e descartamos e descartamos e descartamos. Nós jogamos celular fora, TV fora, mesa fora, tudo fora. Nós compramos novos, é fácil, é barato, financiado, vai lá, arruma um outro. E as pessoas que estão acostumadas com esse anseio pelo novo, esse desejo por eu quero cada vez mais novo, mais novo, mais novo, mais novo. Qual é o mais novo? Qual é o modelo mais novo? Eu nunca conserto. Eu também faço isso com relacionamentos. Então, à mesma medida em que os meus relacionamentos são bombásticos, eles também são fugazes. Eu simplesmente descarto. Eu simplesmente digo, não quero mais. Eu bloqueio pessoas. Então, escrever uma coisa que eu não gostei, aproveitando aqui, vocês já têm um presidente da República, nós temos um presidente da República, foi eleito, vi ali antes de começar a subir aqui, olhei no celular, desculpa se vocês, não quero escandalizar, mas só estava curioso para saber. Acho que todo mundo, foi eleito. O Bolsonaro é presidente da República e o Dória é o governador do estado de São Paulo. Então tá bom. Agora vamos voltar para a Bíblia, deixa esses caras abalar. Mas pensando um pouco nessa coisa de descartar relacionamentos, a gente está vendo isso agora nesse pleito eleitoral. Famílias se excluindo, se bloqueando, parando de conversar, gente deixando de falar.
simplesmente porque tem opiniões divergentes no campo da política. Não é? Isso é um absurdo, mas é nossos dias. Os relacionamentos são assim. Se você falar uma coisa que eu não gosto, se você tiver uma postura que eu não gosto, ou se você vestir uma roupa que eu não gosto, eu simplesmente bloqueio você, eu descarto você, eu elimino você da minha vida. Os relacionamentos vivem um tempo de imediatismo e aventura. Até mesmo nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos de namorado. As pessoas conhecem umas às outras em um dia e no dia seguinte é o amor da minha vida. E ele sai para viajar com aquela moça que é a mulher da vida dele, para conhecer o mundo. E eles pegam um avião e vão fazer um tour na Europa, porque eu conheci a paixão da minha vida. O tour na Europa não chega até a Espanha e ele já conhece uma segunda paixão da vida dele. Porque as pessoas querem viver tudo ao mesmo tempo, tudo agora, já. Como aquela antiga música do Titãs, os mais velhos conhecem Titãs, dizia, da conversa do velho com o novo. O velho dizia para o mais novo, uma coisa de cada vez. E o novo dizia, tudo ao mesmo tempo agora. Uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora. Uma coisa de cada vez, tudo ao mesmo tempo agora, já aqui também. Esse desejo de viver tudo no imediato, de se lançar de cabeça em aventuras incríveis da vida, é algo que consome os jovens e os relacionamentos de hoje em dia. Os relacionamentos dos nossos dias são completamente impessoais. Nós temos relacionamentos virtuais. E a impessoalidade está tomando inclusive os relacionamentos normais. Então, por exemplo, as pessoas não se casam mais. Por quê? Porque vai divorciar mesmo, então para que casar? E elas não casam, quando casam, não casam mais com comunhão total de bens. E quando você vai falar assim, por que você não está casando com comunhão total de bens? Não estou casando porque vou separar mesmo, depois fica mais fácil de dividir. E o pensamento das pessoas nos nossos dias é cada vez mais assim, mais distante. Eu tive a experiência de viver no Canadá no ano passado. E a gente passou 4 meses, 3 meses e meio lá no Canadá. E uma das realidades que eu vi lá, e eu tenho certeza que não vai demorar muito, eu vou ver aqui. As famílias não têm mais intimidade. Marido e esposa vivem na mesma casa, mas têm vidas completamente separadas. Ela tem o trabalho dela, ele tem o trabalho dele. Ela tem as amigas e amigos dela, e ele tem as amigas e amigos dele. Ele fica um dia, eles combinam, eles fazem a agenda assim, segunda-feira você fica com as crianças, na terça eu fico. Na segunda você sai com os seus amigos, na terça eu saio com os meus. As contas de banco são separadas. As contas da casa a pagar são divididas. Você paga água, você paga luz, eu pago aluguel, cada um com as suas contas, cada um com o seu dinheiro. E basicamente os encontros deles, inclusive muitas vezes os encontros sexuais, os encontros de casal casado eu estou falando, são marcados na agenda. Quinta-feira a gente faz sexo. E são negociados. Mas é uma individualidade completa e as pessoas não querem mais manter vínculos profundos, porque há uma sensação constante de que vai acabar. Então, se vai acabar, para que eu vou me envolver? Se eu vou ser trocado por um produto mais novo daqui a pouco, para que, de fato, amar de verdade? Então, os relacionamentos são cada vez menos pessoais, mais individualistas, mesmo nos relacionamentos marido e mulher. O individualismo está tomando, a independência está tomando conta, essa coisa de eu cuido da minha vida, você cuida da sua, cada um nas suas prioridades, nos seus gostos e assim por diante. A intolerância é uma verdade cada vez mais presente. Como os relacionamentos são superficiais, como não há profundidade de amor, de coisas assim, eu sou muito menos tolerante para o outro.
Quer dizer, se eu não gosto, se você me fala qualquer coisa, me machuca. E eu não quero ser machucado. Então, se eu percebo que você vai, de alguma maneira, ser um estorvo na minha vida, eu já tiro logo. Não tenho tolerância para suportar opiniões diferentes, ideias diferentes e coisas diferentes. A intolerância está tomando conta de todas as coisas. A gente vê muito isso nessa dicotomia que está o país, de nós e eles, e esses e aqueles e assim por diante. A infidelidade é algo cada vez mais comum. Já bati bastante nessa tecla, falei disso ontem e hoje. A intensidade da vida as pessoas não pensam mais nas consequências. Não se pensa mais no futuro, em viver muito. As pessoas querem viver tudo e elas querem viver toda a emoção agora. Eu conheço jovens de 16 anos que eles já fizeram sexo com mais pessoas do que você pode imaginar na sua cabeça. Que eles já usaram todas as drogas, que eles já fizeram todas as aventuras radicais, já pularam de body jump, de paraquedas, disso, daquilo, já furaram todos os buracos que pode ser furado no corpo, já fizeram tatuagem da testa até o dedão do pé, porque a perspectiva dentro dessa cultura é o seguinte: faça tudo o que você puder fazer, o mais rápido que você puder fazer, porque você tem que viver a vida toda o mais rápido possível. Você tem que desfrutar tudo rápido. Você não pode esperar amanhã. Tem que ser hoje. Tem que ser toda a emoção hoje. E em alguns países mais desenvolvidos que o Brasil, os jovens já não querem mais casa própria. O sonho da casa própria desapareceu. Os jovens brasileiros, por exemplo, no último censo de 2016, o sonho da casa própria caiu de primeiro lugar em sonho nacional para 10º lugar em sonho nacional. Eles não querem mais casa própria porque eles não querem mais ter raízes em lugar nenhum. Entre escolher uma casa própria e uma viagem em volta do mundo, ele fica com a viagem em volta do mundo. Mesmo que quando ele voltar, ele vai ser um morador de rua. Ele prefere a emoção, a aventura, o momento. Essa é a mente desses tempos. E por último, vive-se o idealismo. Na cabeça das pessoas não vai dar tudo certo. Elas fazem um plano perfeito, elas leem os blogs da internet, porque na internet tudo dá certo. Na internet todas as fotos está todo mundo feliz. Está todo mundo sorrindo, está todo mundo de carro novo, está todo mundo na casa bonita, está todo mundo alegre, está todo mundo contente, está todo mundo para cima. A vida está dando certo para todo mundo. E as pessoas caem nesse engano tolo e mentiroso de uma foto que é tirada em 1 segundo logo depois do compromisso de tomar o comprimido antidepressivo. E as pessoas acreditam que existe um mundo ideal, perfeito, maravilhoso. Agora nós temos uma leva de brasileiro indo para morar em Portugal, outra leva de brasileiro indo para os Estados Unidos. Esses dias o Jay Bauman, que é o responsável pela Atos 29 aqui no Brasil, escreveu numa das postagens dele dizendo assim: nunca vi tanta gente recebendo chamado missionário para ir para o Canadá. Para o Afeganistão ninguém quer. Para a África do Sul ninguém vai. Né? Para a Coreia do Norte menos ainda. Mas para o Canadá quer ir todo mundo implantar a igreja. Do nada. Né? Essa perspectiva do mundo dos sonhos, do Walt Disney. Né? Não existe mundo dos sonhos. As pessoas são ilhas em si mesmas, trancadas nas suas próprias realidades, têm medo, vivem com medo, vivem no pânico, solitárias. Tem uma virtualização da vida. Por exemplo, no Japão, os jovens não querem se casar mais, porque casar dá problemas. Então eles querem ficar sozinhos. E eles não querem mais sair de casa. Esses dias a Veja fez uma reportagem no Japão de jovens que estão dentro de casa há 5 anos, sem botar o pé na rua. Porque tudo é via online. Ele tem uma namorada online, ele faz sexo online,
ele compra comida online, roupa online, a vida dele é online, os amigos são online, ele joga online, ele conversa online, ele trabalha online, é tudo virtualizado. Isso é cada vez mais forte na cultura vigente. Esses dias eu estava na minha igreja, saí do culto e aí tinham 4 adolescentes encostados no muro. Não vou botar o pé aqui, senão suja a parede, mas estavam todos eles com o pé na parede, aqui, ó. Aí eu virei e falei assim, ô seus retardados, que eu já falo assim com eles assim, né? Bem delicadamente. Ô seus retardados, conversa um com o outro, mano. Aí eles, pastor, nós estamos conversando, meu. Aí eu falei, mas como que estão conversando? Aqui, ó. Os 4 estavam num grupo, conversando pela internet. Esses dias eu tomei um susto, uma jovenzinha da minha igreja, extremamente tímida. Ela não fala comigo. Toda vez eu chego para ela, boa noite, ela abaixa a cabeça e faz assim. Não fala comigo. Não fala, mas não diz uma palavra. Aí esses dias estou em casa à tarde, trabalhando, blum, oi. Oi. E aí, como é que você está? Estou bem. E você? Também. O que você está fazendo? Estou preparando a mensagem de domingo. Plum, 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 plum. Começou a conversar 40 minutos. Fiquei conversando com ela, fiz aconselhamento bíblico, falei, ela estava com um problema na escola, estavam fazendo bullying com ela, e pedi um conselho, eu falei de um texto bíblico online. Pessoalmente, isso jamais iria acontecer. A virtualização dos relacionamentos é cada vez mais real. E a solidão. O Zygmunt Bauman escreveu um livro falando sobre a sociedade líquida. Nesse livro ele fala justamente disso, ele fala, nos nossos dias, é cada vez mais comum o sentimento das pessoas estarem numa multidão e se sentirem sozinhas. Elas estão num shopping, elas estão num parque lotado, elas estão na igreja, elas estão num ambiente cheio de gente, mas há um profundo sentimento de vazio e de solidão. Porque esses relacionamentos superficiais e todo aquele tipo de relacionamento que nós vimos ali no começo, eles geram exatamente isso. Vazio. Eu estou sozinho no mundo. Por fim, a geração mimimi. Snowflake. Nutella. Não aguenta ouvir uma verdade, não aguenta ouvir alguma coisa contrária, não aguenta ouvir um não aguenta ser rejeitado, já se mata, já inventa baleia azul, já vai por caminhos desse tipo. O suicídio é cada vez maior entre as crianças e os jovens. Então nós temos já crianças de 9, 10 anos de idade se suicidando. Porque não ganharam um videogame. Né? Porque um coleguinha da escola riu da cara dele. Então as pessoas são cada vez mais frágeis e fragilizadas. Esse é os nossos dias. As amizades são completamente destrutivas. Porque as pessoas não são mais amigas de verdade. Elas simplesmente são amigas para nos usar. As amizades têm a ver não mais com intimidade, com relacionamento. É simplesmente vamos nos divertir juntos. E vamos ver quem a gente faz ficar bêbado primeiro, drogado primeiro, para a gente rir da cara dele. E quando o bicho pegar, quando surgir algum problema, quando ele cair no chão com overdose, sai todo mundo correndo e ele que se dane, problema dele. Não tenho nada a ver com isso. Eu não estava na festa, não fui, não participei, não vi. Os relacionamentos são fugazes, são perdidos facilmente. Uma prova disso é isso aqui, né? Meu crush, meu crash. Você sabe o que significa crush? Crush é assim. Lembra na época que você era moleque, que tinha alguma menina, ou que você era moça e tinha um rapaz na escola que tinha uma apaixonite por ele? Você era completamente apaixonada, você escrevia bilhetinho, você escrevia poeminha para ela, mandava assim debaixo da carteira, ela sabia e tal, mas ela não queria nada com você. Né?
Hoje isso evoluiu. E como que isso evoluiu? É assim, eu posso ter várias pessoas apaixonadas por mim, e essas pessoas são meu fã-clube. Tudo que eu visto elas publicam, elas tiram foto, elas curtem, elas elogiam, elas fazem música, elas fazem poesia, e eu vou alimentando isso. Mas eu vou alimentando isso sem intimidade, sem profundidade de relacionamento, é superficial. E eu tenho quantos crushes eu consegui ter. E quando eu estou apaixonado por alguém e esse alguém me rejeita, então eu desconto essa frustração da pessoa que me rejeitou no crush. Então eu procuro o crush, vamos no cinema comigo hoje, estou triste. Né? E você vai alimentando essa paixonite, mas sem nenhum relacionamento direto. Isso vai quebrando as pessoas emocionalmente. Né? Ok. E as pessoas estão muito preocupadas com o que os outros dizem, com o que os outros veem e com o que os outros falam. Os tempos são o que dirão de mim. Se você tem filhos adolescentes, veja seus filhos aí. O que eles pensarão de mim, como me tratarão, não é? Todo o pensamento do adolescente, quantos curtirão o que eu digo, o que eu faço. A preocupação não é comigo, não é com o que eu gosto, não é com como eu sou, não é ter uma relação boa consigo mesmo, não, é os outros. O importante são os outros, como me julgam, como me veem, como pensam de mim, o que fazem e assim por diante. As pessoas estão muito preocupadas com o que os outros dizem, com o que os outros falam, como que os outros pensam, como que os outros julgam, cada vez mais. E tudo é instável e descartável. Já enfatizei isso, então vamos para o texto. Para terminar essa frase do Bradbury Ray, ele escreveu esse livro, Fahrenheit 451. Na verdade não é um livro, é uma novela. Não é uma novela como no nosso contexto de novela, é uma novela no sentido americano de novela, mas ele escreveu isso no final da Segunda Guerra Mundial, e olha só essa frase. Bem, afinal de contas, estamos na era do lenço descartável. Assoe seu nariz numa pessoa, encha, esvazia, procure outra, assoe, enche, esvazie. Não é? Assim como nós estamos na era do tudo descartável, as pessoas também, lixo, qual é a próxima pessoa? Uso, roubo, lixo, dobro, lixo e assim vai. Né? Ele diz, cada vez mais está se usando as fraldas da camisa do outro. Deixa eu explicar essa frase. Lembra quando você usava as camisas antigamente, as camisas mais antigas? Essa aqui já não é tanto, mas as mais antigas, essa parte de trás, ela descia. Para quando você sentasse, não aparecesse a cueca. Hoje o pessoal gosta de mostrar a cueca. Mas antigamente a camisa era mais longa, para quando você estava com a camisa por dentro, sentava, a cueca não aparecia. Se chamava fralda. E ele está dizendo, essa expressão é que as pessoas usam os outros para os seus próprios interesses. Não é? Como torcer pelo time da casa quando não se sabe a tabela do campeonato, nem sabemos os nomes dos jogadores? Por falar nisso, que cor é a camisa que estão usando quando eles entram em campo? Tudo muda. Até mesmo essa expressão que ele usa é interessante, né? O meu time é um time tradicionalista. Nunca mudou e nunca vai mudar porque está no estatuto do clube. A camisa do time é branco, vermelho e preto. São Paulo Futebol Clube. Nunca vai mudar. Nós nunca vamos ter camisa azul. Nós nunca vamos ter camisa amarela, nós nunca vamos ter camisa verde, nós temos cores e nossas cores não mudam. Se o seu time muda, problema é seu. Tem gente que já teve até camisa roxa, vai ver, né? Beleza. Ok. Como é que a gente estabiliza esses relacionamentos? Se os relacionamentos estão assim, qual é a solução para isso? Colossenses capítulo 3, abre a sua Bíblia aí. Se os relacionamentos estão desse jeito, como é que nós tratamos esse relacionamento? Nós vamos ler a partir do versículo 12 e vamos ler até o versículo. Visto que Deus os escolheu para
seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofende. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam no nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus ao Pai por meio dele. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Marido, ame cada um a sua esposa e nunca a trate de maneira áspera. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isto agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos e procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas, se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos, e lembrem-se de que vocês também têm um Senhor nos céus. A gente não tem tempo para lidar com todo o que envolve esse texto, mas é bom a gente ver o que está acontecendo em volta desse texto. O começo desse texto fala sobre coisas que nós devemos fazer. Ele diz mortifiquem. Tem 3 imperativos no começo desse texto. O primeiro é mortifiquem, o segundo é coloquem de lado e o terceiro é não mintam. Então ele está dizendo 3 atitudes. Façam morrer. O texto que nós não lemos, lá no começo do capítulo, ele vai dizer, façam morrer, coloquem de lado tudo aquilo que pertence à antiga maneira de ser, que não é a maneira cristã de ser. Agora, algo precisa ser entendido aqui. Eu não sei se na sua vida você já teve que matar alguma coisa. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui na fazenda do meu avô. E o meu avô disse assim para minha mãe, eu vou fazer um churrasco hoje para a família inteira. Meu avô tinha 6 filhos, mais de 30 netos. Então, churrasco para a família inteira significa vou matar um boi. Pegou o facão, pegou a marreta, saiu pela porta do quintal, deu de frente comigo, olhou para mim e falou, meu avô era nordestino, meu neto, tu é homem? Eu falei, sou, vô, então venha comigo. Eu fui atrás do velho. Chegamos lá no quintal, tinha um boizinho pequeno amarrado num toco. E meu avô me deu a marreta na mão, falou assim, bate aqui bem no meio da cabeça. Mas bata como um homem. Tá bom, vô. E eu, pei! Mais uma, neto. E eu, pei! A mão rachava no meio da marreta. E o boi, e eu, pei! A terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta. Aí na 7ª, meu avô falou assim, deixa. Pegou a marreta, bum! Deu uma só. O boi, pluf, no chão. O boi caiu,
olho aberto, lágrima correndo. Meu avô pegou um facão, falou, vem aqui meu neto, segura o facão. Botou o facão, é aqui. Segure com a mão aqui e empurre com força. Mas é como um homem, vice? Tá bom, vozinho? E vup! Eu empurrei, tirei o facão, o sangue começou a jorrar, a gente fez uma valeta, correu para o meio do pasto, e aí a gente começou a abrir o boi para tirar o couro, tirar a carne, e assim foi a primeira vez que eu matei alguma coisa na minha vida.